Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Orê, Saravá, Mojuba e toda essa saudação de respeito a nós, povo de matriz africana. Bem, eu falei com vocês há uns minutinhos atrás que eu achava vocês para um bate-papo saudável e já vou adiantar que não é de minha intenção denegrir, delatar, desconstruir, desafirmar ou qualquer outra palavra que leve a entender que eu quero desconstruir. Também não quero cometer alienação parental com nenhum outro irmão de fé. Porém, nós como religiosos, nós somos da base de frente de prevenção litúrgica a todos que estão em quarentena agora. Portanto, essa é a minha opinião, eu sou responsável totalmente por tudo que eu falo aqui no meu Face, e essa live vai lá para o YouTube, como sou responsável por tudo que eu queira falar, desde que isso seja de responsabilidade minha. E falando de responsabilidade, eu tenho visto que muitas pessoas religiosas têm desrespeitado, infelizmente, o isolamento social e a quarentena. Quando a gente fala de isolamento, gente, isolamento foi uma tendência criada, ou talvez uma ideia adquirida para a gente se isolar, para não difundir essa curva de contaminação. Porém, a partir do momento que o nosso governador Dória, o governador de São Paulo, decreta que a quarentena instituída está aumentada e decreta, e através de lei aprovada, a lei de número 13 de 1979, que fala que medidas poderão ser adotadas em consequência do Covid e que a proteção à coletividade é extremamente importante, cabe a gente entender, e ao irmãozinho que está do outro lado, que vai me ouvir falar, que eu particularmente não aprovo nada que não contenha ansiedade ou não contenha o vitimismo religioso. Afinal, se eu sou um condutor espiritual, cabe a mim me expressar, não é atacar, e cabe a mim dizer a todos os meus, hoje que me acompanham, que eu estarei, de certa forma, até por volta do dia 30 de maio, talvez com as portas fechadas, porque foi estendida a nossa quarentena. Não se sabe como vai chegar no final dessa extensão. Talvez seja estendida de novo. Então é melhor a gente trabalhar com a probabilidade do mês de abril todo fechada. Eu não estou falando de nada de fator Colofé Pai Francisco, Colofé Marcelo, Colofé Rose. E se eu não parar para responder vocês, não é falta de educação não, tá, gente? E talvez a gente trabalhe com a possibilidade de uma extensão maior. Tá, diferente das prevenções de saúde, das preocupações para com os nossos entes, nossas preocupações financeiras e todos os assuntos um dia relacionados, uma coisa que eu venho falar com vocês é que eu sou extremamente contra a questão do apoio à ansiedade ou sequer ao vitimismo. Entendam o que eu vou falar claramente. Eu não sou um bandista, não dou consulta com guia e por conveniência não tenho nenhuma outra desinência a não ser um homem iniciado no candomblé, que procede do jogo de búzio. Então, na minha forma de trabalhar, Colofé Ritinha, Colofé Irmão Tuca, talvez torne-se mais fácil fazer uma consulta, saber de um filho à distância, não ter que ter proximidade. Qual a medida que eu adotei na minha casa? Eu não estou deixando ninguém até o barracão. Como eu sou diretor litúrgico, eu vou até o barracão, eu acendo as velas, ou um Ogã vai e faz isso, se é preciso colocar uma água numa quartinha, eu faço. Eu tenho mantido a base da fé, da reza, da esperança, porém da boa conduta espiritual. Gente, não adianta, gente. Quando eu falo que eu não sou um umbandista, por quê? Já se criou um costume muito grandioso dentro da Umbanda, que faz um trabalho maravilhoso de apoio sentimental, de apoio periférico e de apoio quase que analítico. A Umbanda receber inúmeras pessoas para ali, o guia atender em conversação, acalmar aquela pessoa e direcionar. Porém, uma coisa a gente tem que entender, gente. Quem não se organizou antes dessa fatalidade toda, quem já estava desempregado, quem já estava separado, quem já estava com relacionamento ruim, quem já não tinha se organizado para um novo emprego, uma nova vida, não vai ser nesse exato momento, mediante ao desespero da ansiedade, do saber do amanhã, que uma consulta, uma reunião vai amenizar. Nós estamos tomando um caminho muito complicado, nós, zeladores espirituais, em alimentar o vitimismo das pessoas. Afinal, Colofé e a Efum Rose, alimentar o vitimismo
me torna endeusado e egocêntrico, onde eu vou resolver. Eu falei disso, eu estava preparando uma live sobre o vitimismo, Colofé Jaque, para falar sobre essa questão. É muito normal que as pessoas confundam necessidades e fraquezas com vitimismo. Porque o estado do vitimismo, Colofé, irmã Leuci, ele se torna num estado de confortabilidade a pessoa que vive dele. Então, viver vitimizada é viver na espera que o outro faça sempre por você e que você, mesmo sendo chamado para a realidade, você se coloque num estado letárgico. E o que isso tem a ver com a questão, infelizmente, que eu vou ter que tocar o nome das lives de Umbanda? Nada contra os dois irmãos que eu conheço que estão fazendo, não sei se para o Brasil tem mais irmãos fazendo. Inclusive, eu estive no meu bairro ontem, que eu fui levar as compras da minha mãe, que eu compro tudo, higienizo para levar depois. E, infelizmente, eu encontrei 4 igrejas pentecostais abertas. Eu fico pensando, em qual parte da espiritualidade, quando eu fui evangélico, eu não descobri a cura e os milagres que Jesus fez? E fico imaginando agora, em qual parte eu, como zelador espiritual, não estou sabendo ter os poderes de Omolu. Porque a partir do momento que eu deixo de temer uma doença, eu particularmente sou de Logoedé, sou libriano, né, para quem é esotérico, eu sou cagão com gripe, eu sou cagão, se um mosquito me morder, eu já estou infartando. Quem me conhece sabe que eu já há 20 anos, Colofé, Claudinha, eu já estou morrendo antes do tempo se uma coisa acontece. Então eu fico imaginando, eu tenho um barracão a sustentar, eu tinha uma base de 8 obrigações já marcadas no mês de abril, dentre elas 3 ODUGs e 1 ODUIK cancelados. Eu tenho o meu fornecedor de bichos litúrgicos, que falou, Doté, mesmo se você não cancelasse, não lhe forneceria, joia para ele. Eu tenho o GAN na minha casa que vende material litúrgico e quem estava com pressa vai esperar as entregas virem de uma forma que não é pessoalmente. Então eu fico imaginando e pensando o seguinte, se um zelador espiritual não puder conter a ansiedade, entendeu? De um filho, através de uma conversa, de uma orientação, como ele vai poder conscientizar esse filho que o filho não tem que sair de casa? Gente, não é falando mal, não tenho nada contra os zeladores que estão executando a live. A minha pergunta só é, como é que fica? O meu filho sai de casa, toma um ônibus ou pega um carro, desce na rua, para abastecer, chega no meu santuário, começamos a fazer a live, Colofé, tá? E aí, claro, eu quero levar fé, boa-aventurança, esperança, mas a ansiedade, ansiar por algo que vai acontecer ou que não aconteceu, é a dificuldade contida de ser normativo. Ser normativo é a pessoa conseguir entender que as normatividades do dia a dia, impedimentos, proibições e tarefas a não serem cumpridas estão contidas num laço de respeito. Agora, como eu posso ser um bom espiritualista e evocar o respeito à minha pessoa como pessoa litúrgica, se eu faço com que o meu afiliado não respeite o meu prefeito, o meu governador, o presidente, entre guerras e outras coisas, ele também está no poder, não respeite o presidente de bairro e sequer respeite o outro. Se todo relacionamento está contido da minha pessoa para outra pessoa, onde está o relacionamento do respeito? Infelizmente, quando a gente leva um membro litúrgico para uma reunião litúrgica em prol de dar a outros que estão ansiosos e talvez até necessariamente estejam preocupados, desgastados, tristes, angustiados, quando eu levo outros filhos e os exponho para poder levar uma fatia de benevolência verbal ou visual, infelizmente eu só estou assinando embaixo de um atestado de ansiedade, um atestado de depressão, um atestado de vitimismo, um atestado, às vezes, até de egocentrismo. É muito normal, gente. Eu, antes de vir aqui para a live, eu fui aos meus mais velhos. Mais velhos esses que têm representatividade política, representatividade legislativa sobre ONGs e representatividade política espiritual. Pessoas que conduzem, oh meu Deus, me deu branco agora, mas depois eu me lembro, associações espirituais, chamadas de federação, né? Aquelas federação é uma coisa um nome tão esquisito para uma outra história. Então o que acontece? Consultei os meus velhos e perguntei se eu estava errado no meu pensamento.
Agora, se nós temos isolamento social como medida preventiva para a gente não aumentar a curva, ou não tocar em você, não falar com você, hoje se institui o uso do álcool gel, higienização das mãos, entre outras coisas. Gente sofrendo sem trabalho, gente que está para ir trabalhar na linha de frente, médicos, enfermeiros, frentistas e outras questões. Porém, em nenhum momento foi falado que casa religiosa poderia estar com as portas abertas. Nem missas, nem cultos, nem reuniões, nem células, nem pontos de pregação, nem terreiros de umbanda, de jurema, de candomblé e afins. Infelizmente, se eu tomo da liberdade de dizer ao meu liderado que eu estou fazendo porque eu tenho fé, eu estou vendendo fé por incertezas. É muito complicado. Nós temos um santuário, esse santuário tem que ser respeitado. Quando esse santuário está sendo respeitado, minimamente eu estarei me precavendo de uma não contaminação. Gente, era tudo muito surreal quando começou essa história do coronavírus. Em outras ocasiões, como no HN1 e outras questões, a gente não tinha tanta exposição, a gente não tinha tanto celular, a gente não trocava tanta mensagem, ninguém tinha tanto acesso a uma TV a cabo e internet, outras informações. Hoje a gente tem, talvez por isso, toda essa exposição tão gigantesca dessa doença, fora aí os tão famosos golpes políticos e guerras, e entre outras questões. Porém, tirando tudo isso, a minha prioridade e a minha responsabilidade é para com a minha vida. A partir do momento que eu dependo do meu zelador espiritual, do meu tutor, do meu orientador, para ter uma vida, eu estou cometendo o pior dos crimes da responsabilidade emocional, transferindo para o outro a minha vida. E se eu vivo uma vida terceirizada, e só vivo a reclamar, reclamar é clamar de novo, quantas vezes eu clamei e não fui atendido, ou quantas vezes eu clamei e não me escutei, porque reclamar é isso, eu estou reclamando do trabalho, da solidão, da infelicidade, da tristeza, da ansiedade. Reclamar é clamar de novo. Mas quando foi que você parou para tomar posse, como diz o evangélico, ou tomar a rédea, a responsabilidade da sua vida espiritual e pessoal? Não estou aqui com um discurso político, não pretendo me candidatar, não pretendo nada além de demonstrar minha indignação. Eu digo claramente, respeito todo qualquer sacerdote. Na Umbanda, eu sou nada mais que um visitante. Nem cambona eu sou, porque o meu queté, minha conta, não me traz poder dentro da minha Umbanda. Dentro da Jurema, eu também nada sou. Não sou juremado e não tenho mestres. Dentro de um culto cigano, também nada sou, apesar de ter experiência da casa minha zeladora. Bem, eu sou o Senhor dentro do meu culto, de uma casa de jeje, como homem iniciado, como dotel, rumbono, a palavra queiram dar. Então ali eu sou o Senhor da minha história, e sendo o Senhor da minha história, eu sou responsável por ela. Imaginem vocês, nós já somos aclamados em tolerância. Se a partir do momento que um dos nossos membros tome o caminho da rua e a gente comece a se recontaminar, ou os que já se procedem, os que já têm o vírus do Covid no corpo e somente não demonstrou sintomas externos, venha a falecer, venha a adoecer. Eu, particularmente, eu estou acompanhando 2 casos de pessoas internadas pelo Covid. Então eu fui ao barracão sozinho, eu orei, eu procedi ebós, eu procedi tudo que eu poderia fazer no momento cuja qual a gente estava em isolamento social. Então eu ia à noite para o barracão, não esbarrava com ninguém, levava minha água sanitária, jogava na casa toda, jogava no barracão, fazia o meu procedimento, rezava, orava, rogava. Graças a Deus as pessoas estão já estáveis, porém, fora a estabilidade da fé, as pessoas estão sofrendo as consequências dos medicamentos. Eu também não sou Deus, eu represento outros deuses. É como representante de outros deuses que eu não me sinto Deus. E eu não digo aos meus, saiam de casa, vão para o barracão, vamos fazer acontecer. Eu cobro muito meus filhos de uma responsabilidade pessoal para com a religião. Afinal, estou na religião para quê e por quê? E se essa resposta for somente para que a religião afague a minha cabeça, somente para que a religião ouça o meu choro, entendeu? E me dê palavras de conforto, eu estou dando à religião a rédea da minha vida. E quando eu não dou conta, não dou cabo de trazer a rédea da minha vida na mão, eu não me torno liderado, eu me torno disperso.
Então, o que leva aos liderados espirituais contestarem um zelador, quando ele está tomando atitudes que são errôneas perante a religião, cometendo os famosos pecados, erros, marmotagens, entre outras. Porém, tudo isso estava dentro de um contexto de religião saudável, onde nós poderíamos ir ao nosso culto, ao santuário, proceder a nossa fé. Agora não é o momento. O brasileiro tem um erro gigantesco, que é não se apaixonar por ele mesmo. Não existe auto-amor, não existe compaixão, não existe empatia, não existe sequer o respeito por outros mais velhos. Porque eu completo 21 anos de santo dia 1º de maio desse ano. Mas quem nasceu em 1º de abril tem 21 anos e um mês, ainda é meu mais velho. Então eu fiz o quê? Eu fui consultar alguns zeladores, porque a gente esperava que essa quarentena acabasse, esse isolamento, acabasse dia 30. Infelizmente os políticos se reuniram e, para evitar um cataclisma gigantesco, estão trazendo a medida da quarentena, acho que até dia 15 de abril agora. Então, de certa forma, se a gente consegue não se promover a contaminação, mesmo que alguns já possuam aí o vírus do Covid no seu corpo, porque alguns já viajaram para o carnaval, mas não manifestaram os sintomas, de certa forma, com as vacinas da gripe, com os nossos idosos dentro de casa, com as nossas crianças fora da escola, com alguns trabalhadores afastados do trabalho, alguns indo trabalhar, o não toque-toque, bem como as noções de higiene que estão sendo tomadas de uma forma bem drástica, talvez nós possamos chegar ali na frente, no final de maio, com uma notícia menos pior de uma quantidade de pessoas infectadas. Então eu digo, repito mais uma vez, não vou me estender. A você que está cometendo reunião de 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Irmão, coloque a mão na sua cabeça e pense como seu filho chega até a sua casa. Como que a pessoa que vai proceder com você a sua reunião litúrgica para amenizar os males de ansiedade vai chegar até seu barracão e vai voltar do barracão. A exposição ao ar, a exposição ao toque, as demais contaminações. E, infelizmente, se ao lado do seu barracão houver um caso, e infelizmente houver contaminação, se a contaminação só fosse por via de toque, não haveria de todo mundo estar levantando as hipóteses de higienização, de borrifar água sanitária nos locais. Inclusive, eu estava procurando um medicamento hoje que eu iria comprar para dividir com o povo da minha roça, mas infelizmente eu não encontrei porque já foi dado como final. Eu não sei se é Topic 70%, que é um produto que ele vem na versão, custa R$100, vem 400 ml num vidro, porém 8 ml fazem 6 litros, para a gente poder espargir na casa e passar pano no chão, ou espargir e deixar descansar. Ele tem uma vasta ação viral e a durabilidade dele, onde ele foi espargido, são de 20 dias. Eu iria comprar para poder fracionar em cápsulas e colocar nas caixinhas de correio de alguns filhos meus, para eles poderem se prevenir. E até mesmo pelo barracão, que tem um ponto mais próximo ao barracão. Mas, infelizmente, os laboratórios retiveram, porque muitos hospitais, até o Mário Gatti foi o hospital que trouxe esse medicamento à tona, eles resolveram fabricar para os hospitais e locais que necessitam agora muito mais que a gente ainda consegue dar uma segurada dentro de casa. Mas amanhã talvez eu ligue para um local que tem disque entrega para saber sobre esse produto. É um produto R$100, um produto razoavelmente caro para a nossa situação agora, mas se a gente se unir em 25 pessoas, cada uma dando R$4, você compra um produto que você consegue fazer 10 litros do produto já preparado para borrifar na sua casa. E imagina, borrifando uma vez por semana, casa e calçada, você tem ali ação viral. Mas a gente não sai da linha, porque eu saio sempre da linha, normal, sou falador. A grande questão é essa. Eu convido, e não é um convite por desrespeito e nem por falta de empatia aos demais que estão em casa sofrendo de ansiedade. Cada um pode fazer a sua parte. Numa casa de santo nós temos auxiliares, equedes, ogães, irmãos, rungães mais velhos, etemins, que possam orientar o mais novo. Numa crise de ansiedade, a tendência que Freud fala, que ansiedade, depressão, tudo isso é curado com terapia, medicamento e fé. Fé na essência do que eu sou. Se eu tenho fé na minha essência,
Eu preciso que essa essência seja levada lá à frente. Agora, se eu tenho fé na minha essência, e a minha essência, dentro dela contém essência de espiritualidade ancestral africana, lembrem-se que os nossos negros ficaram presos em senzalas por muitos anos e ninguém morreu, porque eles tinham a fé na essência da liberdade. Então a pergunta que eu deixo para vocês é essa: qual a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? E acima de tudo, qual o respeito litúrgico que você tem pelo seu próximo? Afinal, religião é religar. Religar eu, Doté, ao outro aí do outro lado. Mas esse religar pode ser feito de forma não presencial. Eu posso separar o meu dia, eu tenho lá uma média de 43 liderados, 60 no total, mas 43 liderados mais ativos, onde a gente possa ligar de um para um, instituir ao outro, que foi isso que me levou a ouvir, a estudar, a ler muito sobre as formas analíticas. A gente tem que começar a separar vida orgânica de vida espiritual, parar com esse contexto de usar de demonificação, parar com o contexto de usar, talvez, da falta de informação do organismo do ser humano para com a nossa vidência. Nós somos boconus, somos sacerdotes, somos pessoas que estamos fazendo leitura, que orientamos. Agora, a nossa orientação ela está sempre embasada dentro da política regional, porque se eu não respeitar o meu político, por consequência, o meu liderado não vai me respeitar. E dentre as normalidades espirituais africanas, o respeito ele é incontestável. Ele é incontestável. Então eu tenho que levar à frente o meu respeito incontestável e exigir do meu filho, se ele não fizer parte dessa grei, às vezes até afastá-lo por medidas de manter um grupo. Melhor manter 20 sobre uma lei do que 50 sem lei nenhuma. Se readaptar, customizar uma religião, infelizmente, é o maior crime que nós, religiosos, possamos fazer. Então peço aos irmãos, coloquem a mão no coração, consultem seus oráculos, sejam eles de incorporação ou oráculos de leitura de Ifá ou qualquer uma que seja, e pensem realmente se vale a pena nesse momento tão crítico a gente expor os nossos liderados somente por não entender que aquele liderado às vezes tem um grau de ansiedade, ele tem um grau de medo, um grau de angústia, e se dentro dos transtornos de ansiedade ou os transtornos de depressão, ou os transtornos de dificuldade social, eu não consiga talvez alimentar o meu liderado de forma com a qual ele vai se tornar um desrespeitador. Ou talvez eu dê ao meu liderado talvez um vício tão grandioso por ter que dar para a minha pessoa a essência da vida dele. Eu entendo que nós somos orientadores, mas eu digo a todos os liderados, eu também sou um liderado, e sou eterno Iaô. Não terceirize a sua vida, não responsabilize o seu zelador pela sua vida. Se você não produziu, se você não trabalhou, se você se sabotou, se você esteve parado, se você não namorou, se você separou, se vive um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, se você está sendo agredido, em primeira instância, tome a rédea da sua vida na sua mão, não se vitimize, procure expandir, transcender os seus problemas e entenda que o espiritual ele é o solo onde você vai andar. E se você tropeçar, esse solo se remodela. Porém, o espiritual não te conduz para onde você deve ir. Ele te ensina o melhor caminho a ser seguido. Então, nesse exato momento, gente, infelizmente, os irmãos estão procedendo às lives de Umbanda, coloquem a mão no coração e pensem, a minha casa estará fechada pela determinação da justiça e que toda casa espiritual está seguindo, igrejas católicas, igrejas evangélicas e outras mais. Não é um desrespeito, não é uma forma de agressão, mas é uma forma de preocupação, porque talvez o seu filho que está indo ao seu culto proceder uma ação de caridade é uma coisa gratuita. Mas será que os que estão recebendo a caridade, elas entendem o preço a ser pago? Porque ninguém quer pagar o preço de modificar, transcender, melhorar, abandonar velhos costumes. E dessa forma, gente, a gente não pode customizar a nossa religião em prol a agradar.
medidas foram tomadas, e dentre as medidas a proteção à coletividade. O quanto nós estamos protegendo o coletivo. E infelizmente, se um desses filhos viesse a contaminar e passar por esses casos que estão sendo cada vez mais próximos e vier a falecer, você imagina o quanto que a nossa religião vai ser achovalhada, porque no meio evangélico, infelizmente, eles morrem por promessa a uma eternidade, a um céu. Na nossa religião, irmão, a gente morre por queimação, por erro do orixá, porque outro quis me enterrar, pelo feitiço, a macumbaria e entre outras. Morre pelo castigo. Se morreu porque o orixá não estava andando certo pelo orixá. Se morreu andando certo, morreu porque foi castigado. Então, que nós sejamos tolerantes nesse momento, respeitemos nossos governantes, respeitemos a vida. Afinal, nós morremos no Sarapocan, cada um tem uma liturgia, uns têm o perfuré do Sarapocan. Quando eu estou no meu Sarapocan, tomando ali quem é do Laquetu perfuré, quem é do Jeju Sapocan, a gente promete abandonar velhas personalidades. Mas também a gente assume que a nova personalidade do Vodunce, ela é pertencente à mão do Vodunce. Então a gente tem que parar de dar ao ser humano essa fatia de que eles podem transferir para o espiritual toda a sua culpa, toda a sua letargia, toda a sua vagarosidade e todos os seus erros. É a minha mensagem, é o meu pedido, é o meu apelo. Meu Colofé, Mucuyu, Mutumbá, Mojubá, Aurê, Saravá e qualquer saudação de respeito a vocês. Mas eu, do Hotel William, sou extremamente discordante das lives feitas para a tão famosa unção da Umbanda. Eu mesmo procedo 2 meses de campanha em prol à ONG São Francisco de Assis. E devido a essa quarentena, com certeza eu vou estar atrasado, mas eu estou providenciando já, provocar as minhas leituras, mesmo à distância, quem concorde ou não, e os meus auxílios para chegar lá na minha época, de julho e agosto, graças ao meu Oluaê sempre me permite estar lá saudável, e executar meus 600 jogos. Caridade é isso, é calcular o que eu vou dizimar durante o ano. O ano são 300 dias ativos, na grande verdade. Então eu selecionei 2 jogos por dia, minha gratidão ao Molu pela saúde, minha e dos meus filhos. Então eu faço 600 jogos e direciono todo esse jogo para uma ONG. Faço uma segunda campanha intermediária que é de brinquedos. Então, gente, dá para a gente cometer caridade. Agora, infelizmente, não é julgar, mas é perguntar àquele que está tão ansioso por informações, por uma consulta, por um porquê. Realmente, tudo que eu não resolvi vai ser sanado agora? Tudo que eu deixei para trás vai ser sanado agora com uma consulta? Tudo que eu não vivi vai ser vivido agora? E tudo que eu não aprendi? É como chegar para uma criança dando um chilique porque quer um chocolate e você dar àquela criança o chocolate na hora que ela não merece. Então, infelizmente, nós não podemos alimentar o ego e nem o sistema narciso dos nossos filhos e liderados. Grande beijo, Colofé. Espero que vocês possam entender minha opinião, entender minha preocupação e, de certa forma, entender também os outros irmãos que estão tentando, num desespero ou de uma forma ágil, dar auxílio aos demais irmãos. Mas esses irmãos têm telefone e eles poderiam estar dispostos a atender os demais irmãos dentro de uma live particular. Junte seu filho, cante ali, sou super a favor. Foi como eu falei, dentro da Umbanda eu não sou ninguém, da Jurema eu não sou ninguém, de outro culto eu não sou ninguém, e nem posso dizer se o culto é certo ou errado. Eu só digo uma opinião pessoal. Eu tenho visto muita gente recorrer à Umbanda como forma terapêutica de desabafar e buscar entendimento pelas suas lentidões e não transcendências, entregando a mão na mão do guia a resto da sua vida, não se amando, não se apaixonando por si. E é aquilo, gente, reclamar é clamar de novo. Se eu estou clamando por prosperidade, eu já me chamei a responsabilidade de economizar e ter um bom emprego. Se eu estou clamando por amor, reclamando de amor, eu já clamei por amor há algum tempo, eu já mudei as minhas vias de ida e volta. Então, quarentena, pensar, refletir, modificar, e quando o mundo voltar a girar agora, talvez você possa sair de uma autossabotagem, irmão esse que precisa
de muito auxílio espiritual agora e abraçar as oportunidades com unhas e dentes. Afinal, você é o único responsável por toda e qualquer felicidade, emotividade e prosperidade da sua vida. Que Vodun Logun Edé abençoe a todos com equilíbrio, com harmonia, com paz, com progresso. Que Vodun Oxalá e Vodun Iemonjá possam trazer sanidade para aqui, para a gente, e que a gente possa dinamizar a vida e reaprender de uma forma diferente. O que nós não fomos até hoje, nós dificilmente seremos de totalidade até o dia de amanhã. Tudo é maturidade, maturidade espiritual, maturidade pessoal e maturidade espiritual. Beijo, até o próximo encontro. Gente, deixa os comentários de vocês aí, que eu terei um prazerzaço de responder. Nada relacionado em crítica a esses irmãos que procedem. Mas, infelizmente, eu tenho que chamar os meus à realidade e talvez, se muitos não querem falar, eu não sou um homem atípico a não fala. Beijos e até o próximo encontro. Boa noite, fiquem com Deus, fiquem com o Orixá, fiquem com a sua fé e que nós possamos primordialmente entender da tão famosa sabedoria dos pretos velhos. Quem já não passou por um preto velho e quem já não viu a sabedoria ancestral, quem vem antes de mim sabe mais. Então, preto velho sempre respeitou, as demais divindades sempre respeitaram seus líderes. Respeitemos agora nossos líderes políticos e os religiosos primordialmente. Tomemos da quarentena, agora efetivada, como um espaço para novos aprendizados, sem demonificação, sem castigo de ninguém. Questão de saúde, multiplicação viral, corpo debilitado e outras questões mais. Beijo e até o próximo encontro.